E em sétimo e último lugar, irmãos, um outro fato importante aqui nesse texto sobre a vida deste cego são as revelações progressivas que este homem recebeu com este episódio, com esta história. Nós sabemos que cada dia da nossa vida nós podemos receber revelações de Deus. E esse homem, neste dia aqui, ele recebeu várias revelações. Quando os seus amigos, os seus conhecidos, viram que ele estava curado, perguntaram para ele o que aconteceu. E o que ele disse? Ele disse: o homem chamado Jesus me curou. Veja, a primeira coisa que este cego fala, é que o homem chamado Jesus, foi o jeito que ele classificou Jesus, era apenas um homem. Mas quando aquele cego está diante das autoridades, e as autoridades perguntam para ele: escuta, o que é que você diz deste homem? O que é que você diz de Jesus? E aí ele diz: ele é profeta. Olha só, já subiu um pouco, já não era mais o homem chamado Jesus, mas era o profeta. Não, ele é um profeta de Deus. E aí nós vemos este homem sendo encontrado por Jesus, e Jesus pergunta para ele, como nós já dissemos: você crê no Filho do Homem? E ele disse: eu creio. Veja, novamente uma nova revelação. Ele conhece agora que Jesus não é apenas o homem, não é apenas o profeta, mas é o Messias que eles estavam esperando. E ele disse: eu creio. Houve assim uma nova revelação. E logo em seguida, meus prezados, no versículo 38 diz que ele, ao declarar esta palavra, eu creio, ele se ajoelhou diante de Jesus e o adorou. Isto quer dizer o que, meus prezados? Que ele reconheceu a Jesus como Deus. Aleluia. Aquele homem que viveu cego toda a sua vida, naquele momento recebe essas revelações de Deus, enquanto que as autoridades, aqueles homens que consideravam-se os guias dos cegos, a luz daqueles que estavam em trevas, a bússola do perdido, este homem, enquanto esses homens estavam vivendo na cegueira, este homem aqui estava recebendo revelações de Deus. Aleluia. Esses homens estavam nas trevas, mas o homem recebeu revelação de Deus. E aí, prezados, nós perguntamos assim: por quê? Por que enquanto esses religiosos que tinham a lei, que eram pessoas que ensinavam a lei, que se achavam os doutores da lei, porque eles estavam ainda na cegueira espiritual, e aquele homem que era cego estava vendo a luz da vida? Porque lhes faltava humildade, né? A humildade na vida da pessoa faz abrir os seus olhos, enquanto que o orgulho fecha os olhos das pessoas. E Jesus diz lá em Mateus 5, versículo 2: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia. A pessoa que é humilde de espírito, prezados, ele vai conseguir enxergar a luz de Jesus. Este homem estava recebendo revelações de Deus, enquanto as autoridades ainda continuavam nas trevas. Certa vez, irmão, Jesus estava assim, eu acredito que ele estava assim, rodeado por muitos discípulos, e eu acredito que ele dá uma olhada assim, num silêncio, e a Bíblia diz que ele levanta os olhos aos céus e diz: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas, ocultaste a mim, dos sábios e dos entendidos, mas revelastes aos pequeninos. Aleluia. Jesus conseguiu, prezados, ver que ao seu lado existia gente humilde, gente simples. Se ele visse ali, quem sabe, um doutor da lei, se ele visse ali, quem sabe, alguma pessoa rica, é porque estavam apenas por curiosidade
para ouvir Jesus, mas o povo simples, meus prezados irmãos, estavam crendo em Jesus, e Jesus deu graças ao Pai por isso. E não foi somente Jesus, irmãos, que olhando a igreja, que olhando os seus seguidores, reconheceu isso. O próprio apóstolo Paulo, em Coríntios, ele diz: vede, irmão, na vossa vocação, vede na vossa congregação, que não são muito os sábios, não são os poderosos, não são os de nobre nascimento que está no meio de vocês. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis, as desprezadas, as que não são, para reduzir a nada aquelas que são. Prezados irmãos, a humildade faz com que pessoas se acheguem à verdade do Senhor. Agora, nós sabemos, irmãos, que existem pessoas que eles demoram um pouco mais para chegar ao conhecimento da verdade. O pastor deve saber, porque já é pastor há muito tempo e nós também presenciamos, pessoas que às vezes passam muito tempo na igreja, são até mesmo batizadas, mas nunca tiveram um verdadeiro encontro com Jesus Cristo. São pessoas que nunca conseguem testemunhar que um dia tiveram um encontro com Jesus, porque existem pessoas que tardiamente se convertem ao Senhor. Lembra que uma vez eu preguei aqui sobre a parábola do semeador, que uma parte da semente caiu à beira do caminho e vieram as aves dos céus e a comeram. A beira do caminho é um lugar duro, é um lugar pilado, e Jesus disse que estas são as pessoas de coração duro que recebem a palavra. E Jesus comparou as aves dos céus como Satanás, que vem e tira do coração, arranca do coração das pessoas a mensagem de Deus, para que essas pessoas não se convertam a Deus. Então, prezados, além da falta de humildade no coração de muitas pessoas, porque existem pessoas que se acham sábias e poderosas, são pessoas que se acham os donos da verdade nesse mundo, eles não aceitam a palavra de Deus. Então, além da falta de humildade, existe também este problema: a semente da palavra de Deus é retirada. Mas além disso existe uma outra coisa que o apóstolo Paulo fala, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que sobre eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desse século, quem é o Deus desse século, irmãos? O Deus desse século é o diabo, é Satanás, que ele antecipa-se com as suas ideologias, com a ciência falsa, com os conhecimentos falsos, e cega o entendimento das pessoas. Então muitas pessoas são tardias em se converter, são tardias em reconhecer a verdade, porque o Deus desse século está agindo. Mas eu acredito, irmãos, que muitas pessoas, além de viverem no orgulho, eles se opõem à verdade. Existem pessoas, como Jesus disse aqui: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que aqueles que não veem vejam, e aqueles que veem se tornem cegos. Muitas pessoas Jesus pode estar cegando, como nós vemos no caso de Saulo de Tarso, né? Saulo de Tarso é para nós um exemplo, um homem que achava que via tudo, um homem que achava que enxergava tudo, mas no entanto ele precisou cair. Aquela luz de resplendor mais forte do que o sol cegou os olhos de Saulo de Tarso, e ele ficou cego. Ele ficou cego 3 dias, não foi um dia, não foram 2, mas foram 3 dias, embora naquele dia lá ele tenha ouvido a voz do Senhor Jesus, não foi o suficiente para aquele homem se converter, e Jesus deixou ele lá mofando, né? 3 dias, ele estava orando, ele estava jejuando, e ele estava cego. Ele precisou ficar cego 3 dias, para que sobre a sua vida, aleluia, resplandecesse a glória do Evangelho de Jesus Cristo.
Depois de 3 dias, vem ali Ananias, coloca as mãos sobre ele, ora por ele, e ele tem a visão restaurada. Mas não somente a visão física lhe é restaurada, a visão espiritual também, porque ele se torna um mensageiro de Deus. Prezados irmãos, nós sabemos que esse cego aqui, ele recebeu essas revelações progressivas. E saiba de uma coisa, prezados, nós também, cada dia da nossa vida, se nós perseverarmos no caminho do Senhor, cada dia nós vamos ter um entendimento melhor. Certas coisas que no passado nós não entendíamos perfeitamente, através do estudo da palavra de Deus, através de ouvir mensagens da palavra de Deus, através de orar e buscar ao Senhor sabedoria, Deus vai revelando a sua vontade à nossa vida. Esses dias atrás eu estava conversando com uma pessoa, ela disse que estava fora da igreja. Como eu mencionei uma outra vez, é uma outra pessoa também que diz: eu estou fora da igreja. E eu perguntei: e por que você está fora da igreja? Porque existem muitas coisas na igreja que eu não concordo. Existem muitas coisas na igreja que eu não concordo, e às vezes existe muita hipocrisia da liderança também. Então eu preferi adorar a Deus em casa, e eu estou muito bem assim. Então, prezados, são pessoas que desistem no meio do caminho. São pessoas que param, porque acham que estar congregando no domingo, ou na quinta-feira, ou na terça-feira, não é importante para a vida da pessoa. É importante que, além de ouvirmos a palavra de Deus de uma maneira diferente, nós temos contato com as pessoas, e cada dia o Senhor guia a nossa vida para o caminho da verdade e para novas revelações. Então, prezados, que nós possamos perseverar firmes do Senhor, porque cada dia nós vamos ter um entendimento melhor das coisas de Deus. Então, prezados, que nós possamos ficar com esta palavra. Esse homem que agora, neste presente texto, já não é mais o cego, mas o ex-cego, que recebeu a luz de Deus, e que a sua vida foi mudada, sua vida foi transformada. Como eu falei da outra vez, quem sabe os seus pais não estavam muito contentes, mas ele estava contente, e Jesus também estava contente com a sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai eterno, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, e nós queremos pedir que o Senhor venha nos ajudar, para que, a exemplo deste cego, Senhor, que teve um conhecimento do Senhor, teve revelações do Senhor, se converteu ao Senhor, e estava assim tendo coragem de testemunhar, e com sabedoria testemunhou do Senhor, que nós também, Senhor, durante a nossa vida, nós possamos perseverar para recebermos do Senhor cada dia novas revelações, e termos entendimento do teu propósito, da tua vontade para com a nossa vida, meu Pai. Senhor, abençoa cada vida aqui presente, que a tua graça possa se manifestar de uma forma especial, pois nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Volta a palavra ao pastor.